que encontrei no Rio da Prata. O Maradona já não cheira a cocaína, nem a Piazzolla para animar esta Argentina. Agora o tango em Santelmo é tudo igual. Ai, quem me dera a mim ouvir a prova oral. Jovem, não desesperes. Se tens entre 7 e 77 anos, sejas do Cartacho, de Melmac ou de Tóquio, agora sim podes ouvir a prova oral. Acabaram de aplaudir o candidato Vieira. Faltam 1400 assinaturas para o nosso candidato poder tempos de antena com os outros candidatos, que acho que bem merece. É um candidato com ideias para este país. A sua última ideia, que muito me apraz registrar, é construir um julhódromo de Lisboa até Fátima. Este é candidato Vieira. Bem, eu estive a assistir a esta cerimónia não de uma forma passiva. Vi aqui ótimos momentos. Um deles foi com as vozes da rádio, com alguns dos spots publicitários que mais nos marcaram. Na minha geração faltou aqui um que de certa forma é um spot publicitário que significa para mim quase uma revolução sexual e que não foi aqui devidamente assinalado. Falo, obviamente, do Pudim Danone, que devia... o célebre Pudim Danone, não pares, não pares. Há um outro... Há um outro, acho que dos anos 70, mas cresci a ouvir dizer que havia assim um spot que era dos relógios Lancia. Não sei se aqui vocês alguma vez usaram os relógios Lancia, mas era assim: se o seu relógio não é um Lancia, lance-o fora e compre um Lancia. E já que estamos numa homenagem publicitária, e já percebi que podemos dizer qualquer marca aqui nesta cerimónia, ainda bem, de todos os slogans que eu ouvi, aquele que me parece ser o mais genial é de um laxante, ouvi-o durante muitos anos em rádios privadas. O laxante era porcenide. Eu imagino o esforço criativo que deve ter sido para a pessoa que tratou do porcenide, para arranjar uma frase, e a frase é porcenide, e faz você muito bem. Gostava aqui também de dizer que estou há 9 anos na Antena 3, a rádio que eu represento, com bastante orgulho. Onde são, de resto, das pessoas mais bonitas a fazerem rádio, todas elas estão na Antena 3. Bem, e uma das características da Antena 3, e penso que de toda a rádio pública, é a liberdade que nos dão para dizermos basicamente tudo aquilo que queremos dizer. E talvez por isso permitam que vos diga que a minha geração terá sido marcada por um programa que não é da estação pública, mas que é o Oceano Pacífico, com o célebre João Chaves. Honestamente não acredito que nesta sala... Honestamente, não acredito que nesta sala não exista ninguém que já não tenha feito amor ao som do Oceano Pacífico. Se os americanos tinham Barry White e à custa disso muitas pessoas ficaram com o nome White no seu nome, casos de Jack White e até White House, aqui em Portugal muitas pessoas ficaram com o nome de Chaves no seu nome porque foram concebidos ao som de João Chaves. São os casos paradigmáticos de Soraya Chaves, Diana Chaves e até a própria cidade de Chaves. Finalmente, para não dizerem que a minha geração não tem memória, quero dizer-vos que ainda aqui não se falou daquele que é possivelmente o episódio mais carismático de todo o historial da radiodifusão pública, que é o roubo de um piano de cauda das instalações. Até hoje não se sabe quem é o bandido, mas fica aqui registado nesta data tão importante. Agora sim,
Vamos à introdução. Nos primeiros tempos da emissora nacional, os textos radiofónicos eram submetidos a leituras e revisões prévias. Qualquer alteração aos programas tinha de ser autorizada superiormente, reduzindo-se assim a margem de improvisação dos seus intervenientes em emissões em direto. Eram intervenientes, tive dislexia. Tempos difíceis para um locutor de rádio em que a espontaneidade era uma palavra ainda por inventar, como de resto se prova aqui também. Até a forma como os locutores falavam aos microfones da rádio era analisada à lupa e muitas vezes objeto de uma ordem de serviço. Figuras como Fernando Peça eram repreendidos por se despedirem dos seus ouvintes com familiaridades insuportáveis, como até já ou até logo. Os tempos mudaram e, felizmente, hoje em dia, posso, aos microfones da mesma rádio, fazer uma reportagem do Salão Erótico de Madrid e improvisar à minha vontade. O mais que me pode acontecer é choverem cartas e e-mails para o provedor dos ouvintes, mas nunca uma repreensão escrita como aquela que Fernando Peça, sempre a mesma peça, recebeu em 1938. É vedado aos senhores locutores fazer prova do seu espírito com alusões jocosas, risos e inflexões de voz intencionadas que a certa altura constituíram moda, como o que se passou com a leitura do argumento de Tristão e Isolda, feita pelo locutor Sr. Fernando Peça, em que, tendo perdido por completo o sentido das proporções, se permitiu sublinhar com risos certas passagens do mesmo argumento, a fim de evitar a repetição de factos semelhantes, que seja punido o locutor com pena de repreensão registada. É extraordinário, não é? Parece que foi há 500 anos, mas foi apenas há 70. Não consigo deixar de imaginar como é que o grande Fernando Peça teria feito a cobertura jornalística do Salão Erótico de Madrid. E esta, hein? E aquela, hein? E aquela rapariga nua ali com aqueles anões, hein? E pumba, ordem de repreensão registada e calabouços da PIDE. Mas isso era uma outra altura. Uma salva de palmas para os extraordinários apresentadores desta cerimónia. Termina lá, se faz favor. Não, gostaria aqui de apresentar dois génios criativos que estão aqui. Mais nada. Sara Tavares, que esteve num programa da Catarina. Já chega, Alvin, vamos. Tu não eras nascido ainda. E eu não sei como é que consegue apresentar, portanto, agora sejam vocês a apresentar. Eu acho que é melhor. Vem, apresenta o que tens a apresentar, que já vai. Portanto, agora é a fusão da música portuguesa com a africana, com a grande Sara Tavares e o não menos grandioso Tito Paris. Tito Paris.